Boa noite, boa noite. Deixa eu ver quem está aqui. César, boa noite. Olha aí, Xará, quase Xará. Fabiana, sejam todos bem-vindos. Live Desafio Chefe Nunca Mais. Deixa todo mundo chegar aqui, um minutinho. Vocês estão me escutando bem? Estão me ouvindo bem? Dá uma olhada, um ok para mim aqui no chat. Olha só, todo mundo chegando, todo mundo chegando. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeito, perfeito. Então, por favor, vocês podem já curte aqui, chamem amigos, chamem família, todos, vamos bater um papo hoje longo. Tire as crianças da sala, que o papo hoje vai ser sério. Perfeitamente, obrigado, obrigado. Olha só, todo mundo chegando. Um segundinho, todos vão chegando, aos poucos. Que bacana, que bom ver todos vocês aqui. Olha só. Agora eu quero saber aqui quem é Prime. Quem já é meu mentorado lá do Prime. Coloca aí, sou Prime. Quero ver quem já é do Prime aqui. Quero ver quem é do Prime, porque hoje foi um dia maravilhoso. Ó, tá chegando aqui o pessoal do Prime também. Olha, entrou hoje. Legal, Paulo. Que bom. Que bom. Olha só, tá cheio de Prime aqui. Meu Deus, família em peso aqui. Vocês, como que vocês gostam de mim, hein? Terça-feira à noite, amanhã à noite também teremos uma mentoria exclusiva do Prime. Olha aí, pessoal chegando há 3 dias, alguns chegaram hoje. Sou desafio. Te vejo lá no Prime, então, Felipe. Se não, continue aqui todas as semanas. Sou Prime há 15 dias. Meu Deus, quanto Prime tem aqui. Olha só, iniciei hoje, graças a Deus. Fabiana, seja bem-vindo ao Prime. Espero te ajudar muito lá dentro. Vamos lá. O Vando também, boa noite, todos vocês. Bom, vamos começar? Quem acompanhou minha viagem aqui para Dubai semana passada, as últimas horas, quase chegando no Prime também? Ah, chegou agora, olha só, explodindo aqui no Prime, muita gente chegando no Prime. Que bacana, que bom ver vocês aqui, que bom ver vocês aqui. Eu, eu resolvi fazer essa live para. Vou fazer todas as semanas, tá? Porque eu realmente quero assumir aqui um compromisso com todos. Deixa eu só colocar aqui meu nomezinho aqui. E eu resolvi fazer essa live Desafio Chefe Nunca Mais. Enfim, eu tive em Dubai as últimas quase 2 semanas ficamos em Dubai. Alguns de vocês devem ter acompanhado essa viagem. Foi uma viagem sensacional. Eu fui fazer a lua de mel de 25 anos de casamento. E além de uma viagem cultural, eu resolvi também conhecer um pouco da história da construção de Dubai, de como que tudo começou lá. E o Desafio Chefe Nunca Mais, quem está comigo aqui sabe que ele começou, é um projeto pessoal meu, projeto de vida, que começou quando eu tinha 28 anos de idade. Eu tenho essa tatuagem até hoje, alguns de vocês já conhecem, ela está quase sumindo já, mas aqui eu resolvi tatuar no meu braço. Eu colocava o relógio todos os dias aqui, eu tinha que olhar para ela. E o que aconteceu naquele dia? Eu fiz uma promessa para mim, fiz uma promessa naquele dia que em 10 anos eu conquistaria a minha liberdade financeira. Eu não sabia ainda como, eu não tinha uma ideia ainda como fazer, mas
eu não queria me limitar simplesmente naquilo que a minha visão conseguia enxergar naquele momento. E eu quero que hoje, todos vocês que estão aqui, façam um pacto agora comigo aqui. Pare por um segundo, tá? E faça um pacto com você. Defina um prazo que seja 5 anos, 10 anos. E faça um pacto hoje aqui. Eu estarei aqui com vocês todas as semanas. Que você conquistará a sua liberdade financeira em 5 anos, 10 anos. Feche os seus olhos nesse momento. E fale para você mesmo: eu vou conseguir, eu vou vencer, eu conquistarei a minha liberdade financeira em 10 anos. Pare por um segundo e acredite nisso que você vai falar para você agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquele dia, eu falei para mim que em 10 anos eu não teria mais um chefe na minha vida. E naquele momento eu senti algo dentro de mim que fez muita diferença. Veio um poder dentro de mim e eu não desisti enquanto eu não consegui. E eu quero que todos vocês hoje façam exatamente isso que eu estou falando agora. Fizeram? Coloquem aqui no chat. Fizeram? Fizeram um pacto hoje? Fizeram um pacto hoje com vocês? Sim. Escreva esse pacto em algum lugar. Não precisa tatuar, mas escreva esse pacto em algum lugar hoje, que eu vou te dizer que daqui a 5 anos, a 10 anos, você vai olhar para esse pacto e vai lembrar desse dia. E vai lembrar desse dia. Que foi o que eu fiz. E o que eu vou mostrar aqui para vocês foi tudo que eu construir depois desse dia. Foi fácil? Não. Tive que, por muitas vezes, ficar longe de uma família, ficar longe de meus filhos. Naquela época ainda não tinha filhos, mas ficar longe da minha esposa, para conquistar aquilo que eu defini para mim. E é isso que nós vamos fazer a partir de hoje aqui. Quem já está no Prime, tem tudo isso de uma forma muito mais rápida. Aqui, quem está chegando para o desafio Chefe Nunca Mais, que ainda não está no Prime, para eu ensinar você toda a metodologia que eu desenhei, que eu criei, que eu fui construindo a partir dos meus erros. O que eu quero é antecipar para você alguns erros, porque vocês, todos vocês que estão aqui, serão, e isso já está acontecendo no Prime. Fale aqui quem é do Prime, se é verdade ou não o que eu vou dizer agora. Eu digo isso no Prime. Todos vocês que estão no Prime serão muito mais sucedidos financeiramente do que eu. E isso me deixa muito feliz, porque isso já está acontecendo. Tem muitas pessoas que estão lá dentro há 6 meses, há 1 ano, há 4 meses, que já perceberam o quão poderoso é estar ali dentro. Quem já percebeu que está no Prime aqui? Quem já percebeu que está no Prime aqui? Que a liberdade financeira, e eu não estou falando aqui parar de trabalhar, estou falando da liberdade financeira, está muito mais próxima. Quem está lá no Prime vendo isso? Que eu falo, todos vocês que estão aqui no Prime serão muito mais bem-sucedidos do que eu estou hoje. Quem está vendo isso lá no Prime? Coloca aqui, eu estou vendo. Eu estou vendo. Quem está lá no Prime está vendo isso acontecer. Hoje, colocaram lá. Quantos ganhos foram hoje? Isso aqui é só uma amostra que eu resolvi colocar. E eu vou falar passo a passo que essas pessoas lá do Prime estão executando. Tá aqui. Várias pessoas estão vendo isso acontecer lá no Prime. Tá aqui o nome delas. Aqui o nome de todo mundo.
Por que eu falo isso? Porque todos que estão lá estão tendo um apoio para não errar aonde eu errei. Todos estão lá para não errar aonde eu errei. E toda a metodologia está baseada nisso. Nós vamos aqui no desafio. Nós temos 43 a 45 semanas só para eu passar para vocês todos aqui do desafio. 45 semanas. Todo o conhecimento, todos os módulos que tem lá no Prime, que são 17 módulos, e dentro de cada módulo tem várias aulas. Mas aqui no desafio, quem está aqui com o desafio comigo, vai aprender também. Só nós vamos levar 45 semanas que eu vou passar passo a passo aqui de tudo que lá no Prime eu ajudo rapidamente a fazer em 10 dias, 5 dias, depende da velocidade de cada pessoa que está lá. Bom, temos um pacto aqui. Você que já construiu, a partir de agora não tem mais volta. E o que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou passar aqui cada um dessa mandala dourada. Eu estive lá em Dubai e eu leio todos os dias 2 livros. Agora, antes, todos os dias, eu sempre leio um livro que eu recomendo a todos vocês. Anotem e comprem esse livro. Comprem no lugar mais barato que vocês acharem. Café com Deus Pai. Tá? Todos os dias, ele é uma página por dia. Então, você abre ali e você vai ler uma página por dia. O que ele fala hoje aqui? Olha o que ele está falando hoje aqui. Não se limite àquilo que a sua vista alcança. Então, eu leio uma página desse livro todos os dias, anote. E eu trouxe esse livro de Dubai, que eu estou lendo ele agora, que é do Sheikh Mohammed bin Said Al Maktoum. É o Sheikh hoje de Dubai, vice-presidente dos Emirados Árabes. E eu fui conhecer um pouquinho a história desse cara. E é inacreditável que cada fase desse livro ele diz tudo que ele mostra de uma forma positiva tudo que muitas vezes nós estamos olhando de uma forma negativa. Então, por exemplo, se eu falar para você, olha, aqui não tem água. Como que você vai construir uma cidade em um lugar que é deserto? E ele fala aqui no livro como ele enxerga as oportunidades aonde estão todos olhando para os problemas. Então ele fala, o deserto para mim é a melhor coisa que existe, porque eu posso construir o que eu quiser. Eu trago água da onde eu quiser. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu me lembro que quando eu comecei em 2004, comecei a estudar mercado financeiro, eu usei dois personagens como referência. Um deles, vocês também já devem ter lido, que foi Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro mudou totalmente a minha visão de fazer as coisas, enfim. Aposentando-se jovem e rico. Toda uma metodologia ali que ele utilizava para investimento imobiliário. E eu, naquela época, eu comprava tudo que você imaginar de Warren Buffett. Tudo, todos os livros que você imaginar que existe do Warren Buffett, eu tenho esse livro. Todos. Naquela época não se falava em BACE, não se falava em fundo imobiliário, nem existia cotas de fundo imobiliário, não se falava tanto nisso, mas o Warren Buffett já falava muito de dividendos. E junto com o Robert, Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, falava muito de investimento imobiliário, ou seja, quanto mais imóveis você tem, mais você receberá de aluguel. Mas eu não queria imóveis. Eu aprendi naquela época que investir em ações era melhor, por quê? Porque um dos homens que já era muito rico, que era o Warren Buffett, falava que era melhor. E aí eu juntei esses dois conhecimentos e fui trabalhar esses dois conhecimentos.
aplicar esses dois conhecimentos. E assim, eu fui construindo o que eu vou mostrar para vocês hoje. E nós vamos entrar a fundo em cada parte dessa mandala. Novamente, quem está no Prime tem isso rapidamente na mão. Aqui nós vamos levar 45 semanas para eu aprofundar, um encontro por semana que nós teremos aqui, para eu aprofundar cada um dessa caixinha de ferramentas que eu chamo, que é o método 3/8. Porque com 38 anos de idade, eu já tinha dinheiro suficiente, eu já tinha ações suficientes para viver de renda. Só que eu falo todos os dias também lá no Prime. Depois que você aprende, você nunca mais vai parar. Tudo que eu fui construindo, tudo que eu fui fazendo, eu tinha uma única premissa, que era nunca vender as minhas ações. Eu queria acumular, que é o que dizia aqui, acumule patrimônio. E esse é para receber dividendos. E com o passar do tempo eu fui tendo alguns problemas. E um desses problemas era o aporte que eu tinha para comprar ações. Naquela época, R$ 500 para mim era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Pagando faculdade, financiamento de casa, financiamento de carro, aquela coisa toda. Era muito dinheiro. Até que um belo dia eu me perguntei, existe uma forma de eu ganhar ações das empresas que eu invisto sem eu me preocupar com altas e baixas do mercado, sem eu me preocupar com essas volatilidades e eu nunca vender as minhas ações? Imagina que louco isso. Existe uma forma que ninguém pensa dessa forma no mercado. Existe uma forma de eu acumular ações sem depender de dividendos, sem depender dos meus aportes, sem vender os meus ativos. E foi aí que eu comecei, um determinado momento, a me perguntar sobre isso. Até que eu achei uma forma de fazer isso. E hoje eu estou ensinando para as pessoas como que eu faço e como que elas estão fazendo também. Quem é Prime aqui e já tirou ações do mercado sem fazer nenhum aporte? Coloque para mim aqui no chat. Já que nós estamos cheios da família Prime aqui. Quem está tirando ações do mercado, mesmo com o mercado caindo, o mercado subindo, crescendo o número de ações, sem tirar dinheiro do seu próprio bolso? Quem? Coloquem todos vocês aqui. Olha aí. Isso são famílias transformadas. Porque não tem mais volta. É só uma questão de tempo para todas essas pessoas construírem patrimônio que nem elas ainda se deram conta do tamanho do patrimônio que elas irão construir. E está aqui. A prova está aí. Quantas pessoas estão fazendo isso? Quantas pessoas estão fazendo isso? E eu estou muito feliz em mostrar isso. Porém, não se constrói uma estratégia bem-sucedida sem ela estar fundamentada. O que eu quero dizer com isso? Se você tomou a decisão de investir em empresas e se aproveitar dos preços dos ativos, o que você tem que fazer é entender como comprar essas empresas. Muitos do mercado hoje que fazem? Compram ações e ficam lá esperando os dividendos caírem na corretora para comprar mais ações. Certo? Só que quando você começa a fazer um cálculo da taxa de inflação do país, quando você começa a fazer um cálculo com aqueles centavos que você está recebendo, vai levar muitos anos para você conquistar os seus objetivos financeiros. Por quê? Você define uma meta hoje que a sua liberdade financeira, você precisa receber R$ 5.000 por mês. Só que quando você atinge os R$ 5.000 por mês, o seu custo de vida já é 10 ou R$ 15.000. Que ninguém te conta isso. Mas eu entendi isso muito cedo. E foi assim que eu fui desenhando toda a metodologia e eu vou explicar tudo aqui para você. Então, muita atenção a partir de agora. Toda a metodologia 3/8 são
ferramentas que você deve utilizar e aplicar em determinados momentos do mercado, para que você passe a ter controle de toda a situação e o melhor, faça dinheiro todos os dias, se aproveitando o que eu chamo dos apertadores de botões que existem no mercado. Muita gente comprando, muita gente querendo ganhar, sem ter a base necessária de conhecimento. Então vamos lá. Eu pré-defino aqui que eu invisto em setores, perfeito? Que eu chamo que imprimem boletos. Mas na verdade, não é que esses setores imprimem boletos. Naquela época, tudo era boleto naquela época, não existia Pix, não existia tanto. Existia transferência, a gente chamava de DOC naquela época, mas tinha um custo alto para fazer pagamento, transferência, mas o boleto chegava na casa da gente. Não tinha débito automático em banco. Então eu ainda mantive a origem de imprimir boleto. São aqueles setores que geram uma receita recorrente mensal com baixo esforço. Então, por exemplo, você pega uma empresa de telecomunicações que lá no passado, uma Embratel, uma Oi, por exemplo, elas tinham cabos passados em todas as cidades que chegava um cabo de telefone na sua casa, você tinha um aparelho telefone na sua casa e você pagava uma mensalidade todos os meses para essa empresa. Ou seja, ela estava emitindo boleto para as mesmas pessoas todos os meses. Isso gera um fluxo de caixa recorrente. Existe uma previsibilidade nesse fluxo de caixa. Isso Warren Buffett já explicou 1 bilhão de vezes. 1 bilhão de vezes em todos os livros dele. Empresas de saneamento que fazem a mesma coisa. Você pode tirar suas férias e viajar, que você terá que pagar a sua conta de água. Ela chegará lá para você. Conta de luz, a mesma coisa. Agora eu, por exemplo, o que eu gosto de olhar? Eu sou um investidor, por exemplo, da Copel e da Sanepar, que são duas empresas do estado do Paraná. Então, por exemplo, eu cuido quantas residências estão sendo construídas no estado do Paraná. Porque se eu monitoro o setor mobiliário, o crescimento do setor mobiliário, eu tenho a previsibilidade de quanto mais as empresas que eu invisto de saneamento e de energia elétrica poderão faturar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, porque todas essas casas que serão construídas, mandatoriamente, terão água e luz. Isso tem um impacto direto na empresa de saneamento e na empresa elétrica. Então, eu gosto dos setores que estão sempre fazendo o que eu chamo de imprimir boleto, que é vendendo para os mesmos clientes mensalmente. A Magazine Luiza não vende a mesma geladeira para o mesmo cliente todos os meses. Então, ela não tem uma receita recorrente. Perfeito? Então, eu passo por esses setores. E dentro de cada setor, existe o quê? As empresas. Então, hoje, para você ter uma ideia, no Brasil, nós temos daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 setores. E dentro de cada um desses setores, existem empresas. Então, você tem o setor financeiro, que você tem lá o Banco Itaú, o Bradesco, a B3, que é a Bolsa de Valores, o Banco do Brasil, a Itaúsa, que é uma holding, BB Seguridade, que são as empresas de seguro, tem a Cielo, que agora já está saindo, a IRB, tem empresas, toda a área de seguro está dentro do setor seguro. Tem consumo não cíclico, o outro consumo não cíclico. Tem bens industriais, petróleo, gás e combustível. Então, dentro desses setores, temos algumas empresas e eu sempre analiso quais são as empresas desses setores que eu vou investir. A partir disso,
como que eu faço? Nós vamos aprofundar aqui também. Para cada uma dessas empresas, nós temos o que nós chamamos aqui de índice de qualidade, que são fundamentos de todas as empresas que nós pretendemos investir. Uma delas é se essa empresa paga ou não dividendos. Nós vamos falar aqui de preço teto. Paga ou não dividendos? Anotem aí. Então, dentro de cada empresa, dentro dos setores, tem as empresas, e de cada empresa, nós temos um sistema hoje para ficar monitorando isso para nós. Lá no Prime tem acesso a uma planilha, enfim, mas eu vou aprofundar aqui. Dentro de cada empresa, essa empresa paga ou não dividendos? Não se preocupe ainda quanto. Não se preocupe ainda quanto. Esses dividendos podem mudar ao longo do tempo. Perfeito? Valor patrimonial. Qual o valor patrimonial por ação? Eu vou mostrar para vocês também aqui no desafio como fazer esse cálculo. O preço sobre o valor patrimonial. César, mas por que o valor patrimonial é importante? Você está se tornando sócio de uma empresa. Você quer comprar uma empresa. Se amanhã ela for liquidada, não dá nem para pagar as dívidas? Eu acredito que ninguém. Por quê? Se você está falando aqui, se o seu objetivo, entenda isso, se o seu objetivo é realmente conquistar a sua liberdade financeira investindo em negócios, em ações, você precisa aprender a ser crítico para comprar uma ação. Eu tenho certeza que se você for sair para comprar um carro, você vai fazer pesquisa, vai olhar preço, vai olhar qualidade. Se você resolve comprar uma casa, você vai fazer a mesma coisa. Se você resolve comprar a padaria do lado da sua casa, provavelmente você vai olhar se essa padaria dá lucro, quais os bens dessa padaria, quanto vale os bens dessa padaria, porque se você chegar lá, a padaria tem um forno todo quebrado, e no mercado esse forno vale R$ 2.000, você vai pagar R$ 100.000 por essa padaria? Provavelmente não. E é assim, com cabeça de dono, que você tem que pensar quando você for investir também em ações. E é isso que eu bato todos os dias no Prime. E é assim que todos pensam todos os dias. E é por isso que rapidamente todos começam a ter excelentes resultados. Tá? Então vamos lá. Valor patrimonial por ação. Quanto que desse valor patrimonial pertence a você? A empresa pode valer bilhões, mas quanto desses bilhões pertencem a você? Porque se você comprar uma ação, você é dono de uma fração daqueles bilhões. Então é muito importante a questão do valor patrimonial. Lucro por ação. Estão anotando? Lucro por ação. Quanto que essa empresa gera de lucro dividido pelo número de ações. E aqui tem oportunidades imensas no mercado. Por quê? Porque tem empresas que mesmo está acontecendo agora com algumas empresas, Itaúsa, por exemplo, está recomprando ações. Algumas empresas, mesmo que não tenha alta no seu lucro, mas se ela estiver comprando as suas próprias ações, o seu lucro por ação vai melhorar. E se o lucro por ação vai melhorar, consequentemente, vai melhorar para você também. E o ROI, que é retorno on equity, retorno sobre o patrimônio. Quanto que essa empresa gera de retorno para o acionista sobre o patrimônio que ela tem. E aqui você já consegue, de cara, eliminar algumas siderúrgicas no Brasil que não presta para investir.
Você vai eliminar algumas empresas de telecomunicações que não servem para investir. Você vai eliminar algumas empresas de consumo cíclicos que não servem para investir, olhando alguns indicadores. E quando eu falo que você precisa olhar para quanto pagar por uma empresa, não é só o que essa empresa gera de dividendos para você. É quanto que essa empresa gera de dividendos e quanto de segurança ela está gerando para você. Então, esse quadrante, qual a hora de comprar, eu digo que ele é o mais difícil, o mais trabalhoso e o mais libertador. Por quê? 10 dias depois que você faz todo o estudo, e aí se você está lá no Prime, o pessoal já fez todo o estudo, tem material todo pronto, etc., basta copiar e colar, ou seja, você já pula um atalho enorme aqui, mas quando você fizer todo esse estudo, depois você simplesmente acompanha ano após ano, trimestre após trimestre. Escolhemos os setores, olhamos para as empresas, nós vamos analisar qual ação comprar. Pessoal, cada empresa no Brasil, lá no estatuto dessa empresa, ela define qual o tipo de ação ela oferece para o mercado e quais os benefícios e direitos o acionista tem para cada tipo de ação. Se uma empresa tem dois tipos de ações, como a Petrobras, por exemplo, Petrobras PN e Petrobras PN, ON, que é ordinária e preferencial. Se lá no estatuto está dizendo que ambas têm direito a receber os mesmos dividendos, qual você vai comprar? Vou dar um exemplo. Se a Petrobras pagar R$ 1 de dividendos, a Petrobras está pagando R$ 1 de dividendos. E a ação preferencial está valendo R$ 20. E a ação ordinária está valendo R$ 8. Qual você vai comprar? A que vale R$ 8 ou a que vale R$ 10, se ambas pagam R$ 1 de dividendos? Responda para mim aqui. Qual você vai comprar? A mais barata ou a mais cara? Quero ouvir vocês. A mais barata ou a mais cara, se ambas pagarão o mesmo valor de dividendos. Vamos lá, porque aqui já começa uma mudança na forma de pensar e na forma de executar, e você já vai entender. Tá aqui o Cleiton, a mais barata. A mais barata. O Vitor, a mais barata. Todos irão falar a mais barata, provavelmente. Por quê? Porque é um pouco lógico isso. Tá aqui. Todos vão falar a mais barata. Tá lá. A mais barata. E se eu falar para vocês que todos vocês estão 50% certos e 50% errados. Presta atenção. Eu perguntei, todos falaram aqui. A mais barata ou a mais cara se você receberá o mesmo valor de dividendos? Todos responderam a mais barata. Só que existe uma mudança que acontece todos os dias no mercado que você não percebe. Eu acabei de falar para você aqui, se uma Petrobras está valendo 9 e a outra está valendo 8 e pagando R$ 1 de dividendos, certo? Você compra mais barato ou mais caro? Óbvio que você vai parar e pensar, ok, eu vou comprar mais barata e eu vou começar a falar para todo mundo que é a mais barata. Só que o mercado não é estático. O preço dos ativos não são estáticos. O que eu falei para você agora, que uma custava 9
e que a outra custava 8, um minuto depois, esses valores mudaram. Um dia depois, esses valores mudaram. E a pergunta que eu faço agora é: se as ações da Petrobras, como exemplo, ambas pagam R$ 1 de dividendos, ambas pagam R$ 1 de dividendos, e ambas estão valendo R$ 9, agora o mesmo preço, qual você compra? Qual você vai comprar? Provavelmente agora você vai ficar pensando. Quero ouvir agora de vocês. Qual você vai comprar? Não tem a mais barata, não tem a mais cara. Uma era mais barata do que a outra ontem. Mas e hoje que os preços de ambas são iguais? E o Wagner respondeu: tanto faz, compro qualquer uma. E aí, quem mais? Qualquer uma serve? Quem tiver mais liquidez? Qualquer uma. Então, olha só. Qual ação comprar? Qual ação comprar? É algo que todos estão respondendo aqui de forma aleatória, com pensamento e não com números. E foi aqui que eu identifiquei uma oportunidade que vai aqui nesse quadrante 7, que como que eu tiro ações do mercado todos os dias, sem tirar nenhum centavo do meu bolso. Por quê? É exatamente o que vocês estão falando aqui. Poxa, eu compro mais barato uma hora, eu compro mais cara, tanto faz, mas os preços mudam todos os dias. Então, o que eu resolvi fazer é perguntar para onde? Para o próprio mercado. O que ele considera mais vantajoso. Porque lembre-se que eu estou negociando aqui com quem? Com o mercado financeiro. Estou negociando com o mercado financeiro. Então, eu questiono para o mercado. E aqui eu achei uma forma sensacional. Nós vamos aprofundar aqui, que é onde está todos do Prime já lá, aplicando todos os dias, olhando para os preços, utilizando o robô para isso. Por quê? Tudo que vocês estão falando aqui, ó, chegando mais gente do Prime aqui. Fábio, seja bem-vindo. Tudo que vocês estão falando aqui não está baseado em dados históricos, matemáticos, não está fundamentados em números. Tudo que vocês estão falando aqui é achômetro. Por isso que todos que estão aqui presentes responderam as mesmas coisas. Eu compro a mais barato, tanto faz, etc. Mas não é isso que nós fazemos aqui no Prime. Perfeito? Bom, qual ação comprar? Passamos, vamos para a próxima. Quanto pagar por essa ação? Então, qual o preço? Então, é importantíssimo. Eu vou fazer uma aula aprofundada de quanto que você pode definir, quanto pagar por uma ação. Então, quando alguém fala assim, olha, investir na renda fixa é melhor, eu falo, por que é melhor? Ah, porque se eu colocar lá R$ 1.000, volta 10% para mim no fim do ano. Renda fixa pagando 10%. Eu falo, poxa, mas ações também. Não, ações não, volta também. Pode voltar, inclusive, mais do que a renda fixa. E depende quanto que você definiu pagar por cada uma dessas ações. E no passado, estudando, quem já viu aqui no Brasil que às vezes você pega enfim, sai um relatório de uma empresa, como saiu hoje de um banco, 5 analistas dizem para você comprar, 5 analistas dizem para você vender. E aí, o que você faz? Se 5 está dizendo para comprar, 5 está dizendo para vender. O risco Brasil, ninguém sabe como estará daqui um ano, daqui um mês, na próxima semana, ninguém sabe como estará amanhã. Então eu resolvi criar uma metodologia de precificação para mim, que eu uso, baseado em estudos que eu fiz considerando o cenário brasileiro. Não adianta você ir lá nos Estados Unidos pegar um valuation que Harvard estudou para o mercado americano
e querer aplicar no mercado brasileiro, que não funciona. Não funciona. Nós estamos em outro país, outro nível de risco. Então eu resolvi criar uma metodologia de quanto pagar por cada uma dessas ações. A partir daí, dividendos. Aí você começa a receber uma fonte de renda dos dividendos. Lembrando que dividendos segue lucro. Se você não sabe analisar uma empresa, não adianta você ficar querendo só receber centavos de dividendos. A partir disso, que você definiu um preço teto, que você já está recebendo dividendos ou não, porque se você definiu que deseja comprar uma empresa por R$ 15, como exemplo aqui, e no mercado, nesse momento, essa empresa está sendo cotada por R$ 20, você decidiu comprar por 15, mas no mercado ela está sendo negociada por R$ 20. O que você faz? Espera ela cair, espera os preços cair para 20 para comprar. O que você faz? Você quer comprar por 15, mas no mercado agora está valendo 20. Provavelmente todos vocês vão responder aqui. Eu vou ficar aguardando para comprar essas ações por 15, ou seja, eu vou ficar aguardando o meu dinheiro lá no CDI para daí eu comprar essas ações. E foi aqui que eu comecei a utilizar uma estratégia de opções para receber dinheiro do mercado para eu aguardar para comprar essas ações a R$ 15. Perfeito? E nós vamos aprofundar isso aqui também. Tá? Como eu falei, nós temos 45 semanas. 45 semanas dá um ano. Para você ter uma ideia, eu preciso de um ano, 1 hora por semana, para aprofundar todo esse quadrante. Lá no Prime, o pessoal já entra e já faz rapidinho lá. Mas aqui, nós vamos precisar de um ano para eu aprofundar todo esse quadrante. Então, eu vou aprofundar cada um deles. Então, nesses 6 aqui, o que você deve fazer para receber 1, 2, 3, 4, 5% em um mês? Eu falei que você vai receber dinheiro 2, 3, 4, 5%, dependendo da empresa, para aguardar o momento certo para comprar suas ações. Isso é incrível. Isso é incrível. Porque se um ativo está valendo agora R$ 20 e você deseja comprar por 15, ao invés de você ficar esperando os preços caírem, você pode receber dinheiro para aguardar os preços caírem. Quem acha isso incrível aqui? Quem acha isso incrível? Que no Brasil você consegue remunerar o seu emocional, remunerar a sua paciência. Quem acha isso incrível aqui? Responde para mim aqui. Você receber 1, 2, 3% para comprar suas ações quando chegar no preço de R$ 15. César, e se não chegar a R$ 15 esse mês? Não tem problema, nós vamos fazer um novo contrato para o outro mês e você vai receber mais 1, 2, 3, 4%. Isso é simplesmente maravilhoso. Entendeu? É maravilhoso. Então, você começa a perceber que depois que você define o preço teto, você já está fazendo dinheiro, para não comprar ações, porque eu sempre digo, comprar ações é a última tarefa de um investidor. A última tarefa de um investidor. Mas isso existe e está na mão de todos vocês aqui. Por isso que eu digo que conhecimento enriquece. Nós vamos aprofundar isso aqui, para vocês começarem a executar. Perfeito? Perfeito. César, definiu o preço teto, agora recebi um dinheiro, comprei ações, e essas ações, ao invés de ficar parada, recebendo apenas meus dividendos, o que você faz agora? Nós agora vamos montar outras estratégias para receber mais ações com essa carteira. E aqui a gente entra em mais uma fonte de renda que eu chamo de ganhar ações. Lembra que eu perguntei lá? Qual ação você comprará aqui no item 3? Todos vocês colocaram. Eu compraria mais barata. Se ambas estão ao mesmo valor,
mesmo valor, eu vou comprar então qualquer uma. Todos vocês responderam aqui, eu digo que todos vocês estão perdendo 15 a 20 anos, 15 a 20 anos por estar pensando de uma forma muito genérica, como todo mundo, e superficial. Porque é aqui qual tipo de ação que vai fazer com que você aplique uma estratégia para você tirar ações do mercado todos os dias. Por quê? Os fundamentos não se alteram todos os dias. Os fundamentos não se alteram todos os dias. Mas os preços se alteram minuto a minuto. Então, quando você olha para a tela e vê, poxa, agora uma Taesa está valendo 10, ambas as Taesas estão valendo R$ 10, mas quando você fechar a sua tela, quanto que está valendo a Taesa 3 e a Taesa 4 agora? Porque se você entrar agora e olhar a sua tela, tem um preço ali, você olhou para aquele preço. Só que a partir do momento que você fechou aquela tela, aquele preço já mudou. E a pergunta é, o que aconteceu com os preços? Ouça o que eu estou lhe falando aqui. Olhe para mim aqui. O que aconteceu com os preços quando você não estava olhando? O que aconteceu com os preços quando você não estava olhando? O mercado fica aberto das 10 da manhã às 5 horas da tarde. Você entra 2 vezes por dia no seu home broker e olha um preço de uma Petrobras. Ou você olha o preço de abertura e o preço de fechamento, a mínima e a máxima. Só que entre a mínima e o preço máximo, ela teve várias negociações ali dentro. E a pergunta é essa: o que aconteceu com os preços quando você não estava vendo? E é aqui que a gente muda o jogo, muda a velocidade de ganho que você vai ter. A partir daí, você pode, veja bem, nós já estamos recebendo, nós recebemos dinheiro para comprar ações, agora nós estamos recebendo os dividendos, agora nós estamos fazendo uma troca temporária com o mercado para tirar mais ações do mercado. Você também pode colocar essas ações para alugar no mercado. Depois que nós vamos fazer, nós vamos começar a medir uma volatilidade, que é o que alguém fala ali, ó, volatilidade no mercado dos preços, que foi o Ricardo agora colocou ali. Sim, mas você sabe medir essa volatilidade? Que existe volatilidade, todo mundo sabe. Agora, a pergunta é, como que você se aproveita dessa volatilidade? Para nunca vender os seus ativos. O objetivo é você fazer dinheiro e nunca vender as suas ações. A partir disso, nós podemos fazer um trabalho de financiamento com opções. E aí alguém falou que está também no programa REL aqui, que é um outro programa de renda extra que nós temos. Crédito tributário, que é onde todos reclamam que tem que pagar muitos impostos, só que lá na Receita Federal Brasileira tem um item lá na página que permite a qualquer brasileiro, a fazer crédito tributário para pagar menos impostos legalmente sobre ações. Quem sabia disso? Por quê? Você começa a ter um problema. Se você começa a ganhar muito dinheiro aqui com toda a estratégia, você concorda que chega uma hora você tem que pagar muitos impostos. Então a gente buscou o quê? Como que nós podemos pagar menos impostos legalmente? E nós achamos lá uma forma. Lá na Receita está escrito lá. Lá no Prime, quem está lá, vai no módulo 11, está lá exatamente a cláusula, o parágrafo da Receita Federal, que você pode usar crédito tributário para pagar menos impostos. Perfeito? E depois vai a valorização que eu uso. Qual o momento de vender as minhas ações? Qual o momento de vender uma parte das minhas ações? Eu uso uma técnica de quanto essas ações estão gerando de retorno financeiro para o meu patrimônio.
E não é só dividendos. Quanto essas ações estão gerando de retorno financeiro para o meu patrimônio. Então, você pega, por exemplo, que um Bradesco, por exemplo, que é uma empresa que eu invisto. Poxa, Bradesco paga pouco dividendos. Poxa, mas Bradesco é uma das empresas que mais geram receita para o meu patrimônio. Bradesco é uma das empresas que mais gera receita para o meu patrimônio. Por quê? Porque eu não estou olhando só para dividendos como a maioria está olhando. Eu estou olhando para o todo, principalmente para esse item 7. Como ganhar ações das empresas, que tem vínculo direto com o item 3, que todos não estão olhando da forma correta para esse item 3. Perfeito? Então, o que nós vamos fazer? Hoje aqui, eu quis dar um panorama 360 de toda a metodologia. E o que nós vamos fazer? Nós vamos aprofundar semanalmente em cada um desses itens. Qual ação, qual preço. E aí, claro, eu não vou dar para você qual o preço que eu defini, porque isso é um patrimônio de quem está lá no Prime. Mas eu vou mostrar para você como que você pode definir o seu preço teto. Como que você pode fazer um trabalho aqui com opções. Enfim, nós vamos repassar aprofundando cada um desses itens. Durante um ano, nós estaremos aqui toda semana só para repassarmos toda essa mandala. Quem tiver pressa, óbvio, corre lá para o Prime, que daí já tem tudo. Inclusive, amanhã à noite, às 9 horas, nós temos mentoria lá no Prime. Todas as quartas-feiras, mentoria direto comigo. Lá, daí, é um assunto muito mais aprofundado. Se não, vem para cá toda semana para a gente debater e eu mostrar para você, aqui no Desafio Chefe Nunca Mais, como que você pode aplicar cada fase dessa mandala. Perfeito? Gostaram? Faz sentido? Não vou desistir. É isso aí. Não pode desistir. Existem mais pessoas que desistem do que fracassam. Exatamente. Não vai desistir. Não desistam. Não desistam. Na próxima semana, eu estarei aqui novamente com você, todos vocês, para a gente daí passar para um próximo tópico. E vamos falar aqui sobre tipos de ações. E Prime, quem está perguntando aqui sobre o Prime, eu não. Quem está perguntando sobre o Prime aqui vai ser surpresa quando a gente for abrir lá. Na próxima semana, vamos entrar mais um item aqui e vamos estudar cada vez mais. Tá bom? Até a próxima semana e até mais.